A paz do Senhor Jesus, queridos, bom dia, Igreja de Norwood, passando aqui nessa manhã de quinta-feira para deixar uma palavra de Deus para o seu coração, né? Estamos aí no nosso quinto dia do nosso propósito de Daniel. O nosso coração está alegre em Deus e glorificando ao Senhor por essa oportunidade, porque o Senhor ele nos ensina, né, coisas lindas, maravilhosas, e nos desperta para um propósito também para glorificar o nome dele, e algo que seja cuidadoso com a minha vida, com a sua vida, com as nossas vidas. O nosso Deus de amor, esse Deus zeloso, né, bondoso, ele cuida de nós de uma maneira extraordinária. Então, talvez até nesse quinto dia de propósito você ainda não entendeu muito o porquê de tudo isso, e você está firme aí, fazendo, perseverando, né, obedecendo a direção de Deus e agradando o coração do Senhor. Pode ter a convicção que o Senhor já está trabalhando ao seu favor também, mesmo que você ainda não esteja entendendo o que está acontecendo, mas lá na frente ele nos mostra claramente e vai nos revelando tudo, né, de tudo isso, o porquê de tudo isso. Uma coisa eu tenho convicção, está sendo um cuidado de Deus especial conosco nesse tempo. Nós estamos, né, no nosso pensamento, na nossa concepção, achando que estamos fazendo algo para o Senhor. Na verdade é sim, mas em tudo isso há uma globalização, algo muito maior dentro desse negócio aí, dentro desse propósito, porque está sendo benefício para a nossa própria vida, né? Para todos nós. Então, seja, né, principalmente na área espiritual, que é o nosso propósito que estamos apresentando ao Senhor. Então, a gente está percebendo e iremos perceber durante todos esses dias a nossa sensibilidade, né, da presença de Deus, de ouvir a voz do Senhor, de entender a voz de Deus de uma maneira mais clara, e a direção de Deus para as nossas vidas. Então isso é muito real, é muito verídico, né? E também a parte física, sem contar isso, que é um benefício que está vindo automático para nós, para o nosso corpo, o que estamos recebendo aí nesses dias também, né, com esse propósito, né, está sendo bênção para todos nós. Eu queria ler um texto rapidamente aqui, é uma parte dele, no capítulo 2 de Daniel. Queria compartilhar rapidamente com vocês nessa manhã essa palavra de fortalecimento para o seu coração. Diz assim no capítulo 2, a partir do versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve um sonho e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar todos os magos, encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei: tive um sonho para sabê-lo, que está perturbando o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei Anamaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarares o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Eu queria parar por aqui. O capítulo 2, ele é bem grande, né? Ele é bem extenso, são 49 versículos nesse capítulo 2. Eu queria me deparar aqui no versículo 6, e vocês depois podem fazer a leitura completa em casa. Você que já leu também pode voltar revisando esse texto. Eu queria partilhar aqui, né, algo que Deus tem falado comigo a respeito desse capítulo 2. Né? Foi o próprio Deus que deu esse sonho ao rei Nabucodonosor, e o rei se sentiu perturbado porque não entendeu nada que tinha no sonho. Ele manda chamar todos os magos, os sábios, os feiticeiros da Babilônia, a quem ele entendia que poderia revelar o sonho, né? Mas a gente sabe que as coisas de Deus é só homens de Deus que pode revelar. Os homens dessa terra, os magos, os feiticeiros desse mundo não entendem e não irão interpretar o que vem da parte de Deus. Então, foi algo que Deus preparou, lançou esse sonho na mente do rei, deixou ele perturbado. Nabucodonosor não dormiu, né? O texto diz claramente que ele perdeu o sono, ficou perturbado, tanto que ele disse que se não revelasse o sonho dele, ele iria mandar matar e despedaçar todos esses sábios e feiticeiros ali da Babilônia, né? Os magos também. Então ele ficou furioso, ele estava perturbado com esse sonho, né? E aí ele chama para ver se conseguiriam interpretar o sonho, e nenhum deles puderam interpretar o sonho. Então ele manda o chefe da sua guarda,
a buscar todos os magos, feiticeiros e sábios da Babilônia, mandou matar todos. O homem ficou louco, ficou enfurecido, porque ele estava perturbado, porque ninguém interpretava o sonho dele. Mas o que é lindo dentro desse contexto todo, né, que Daniel, quando, né, o chefe da guarda ali, chamado Arioque, ele vai até onde estava Daniel e para avisar do decreto do rei que todos iriam morrer, inclusive Daniel estava no meio desse decreto também, junto com Sadraque, Misaque e Abednego, porque eles eram considerados homens sábios ali, né? O texto anterior que nós ministramos antes, a palavra no capítulo 1, mostra claramente que Daniel foi considerado, né, junto com Sadraque, Misaque e Abednego, um dos homens mais sábios ali, né, da Babilônia. Então, eles estavam dentro do decreto também, eles seriam eliminados, seriam mortos, porque o rei mandou matar todos, ele ficou enfurecido. Quando o chefe da guarda, né, Arioque, avisa Daniel sobre o acontecido, né, do decreto, Daniel estava tentando entender o porquê, ele pergunta ao chefe, o chefe explica para ele, porque ninguém estava interpretando o sonho do rei. Então Daniel se posicionou em interpretar o sonho do rei. Interessante que ele chama Sadraque, Misaque e Abednego, né, e chama e convoca eles para a oração. Gente, a oração é algo muito forte. A oração é algo que tem que estar na nossa vida todos os dias, como cristãos, como servos de Deus, né? Ele convoca uma reunião de oração dentro da Babilônia. Olha como isso é forte, como isso é lindo, né? E aí eles vão para o joelho, eles vão orar ao Senhor, né? Daniel vai orar e pede a Sadraque, Misaque e Abednego que também se conectem em oração. Então ele convoca uma reunião de oração dentro da Babilônia e Deus revela o sonho, né, que ele deu ao rei. Para Daniel, ele revela a Daniel toda a interpretação do sonho, né? E aí Daniel vai até o rei conta o sonho, né? Ele chega e revela todo o sonho para o rei. Daniel revela o sonho, detalhes do que significava, né, as pedras que foram postas, os ouros sobre o reinado, a cabeça de ouro, sobre o bronze, né, sobre o barro também, né? Cá no verso 35, né, tá assim: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha nas eiras do estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Isso aqui é algo lindo, né? Essa pedra aqui é Jesus Cristo, que estava se referindo no sonho, a pedra que feriu a estátua. Ela se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Isso aqui Deus já está revelando através de Daniel para o rei, mostrando o reinado de Cristo que viria, né? Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Aí ele continua dizendo: tudo ao rei de reis e rei, aquele Deus deu o céu, conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles, né? Tu és a cabeça de ouro. Ao verso 39, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará, né? E aí ele interpreta o sonho do rei, dizendo sobre esses quatro reinados que viriam, os 3 reinados que viriam após o dele. Esse quarto reinado, Daniel estava se referindo na interpretação do sonho que Deus deu a ele, né? No verso 44, confirmando: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será mais destruído. Este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Deus estava falando aqui a respeito do reinado de Jesus, né? 3 reinos se levantariam, mas o quarto reino seria o final, que é o reinado de Jesus, né, para todo sempre, que Jesus irá. Já veio esse reino, esse reinado dele, já veio, o reino do Senhor está aí, o reino dos céus está aí, mas ele se confirmará para todo sempre na volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja, a sua noiva, para morar com ele, né, na eternidade. Então, o que eu queria deixar para vocês aqui nesta manhã, em tempos difíceis que estavam ali debaixo de um decreto que veio, mesmo Daniel já estando ali orando, buscando ao Senhor, né, o propósito de Satanás é sempre destruir
propósito de Satanás é sempre acabar, né, com os fiéis, né? A gente vê claramente aqui a luta do inimigo através desse decreto, porque, né, primeiro, né, o propósito de Satanás, o que? Ele queria apagar a luz da Babilônia, ele queria destruir aqueles homens que estavam ali, Sadraque, Misaque e Abednego, posicionados em Deus. O propósito do inimigo é sempre destruir a quem serve ao Senhor, aos que estão posicionados em servir a Deus, em buscar a Deus, em se posicionar, ser fiel a Deus. Né? O inimigo queria apagar a luz da Babilônia, como ele tenta apagar a luz, né, do Brasil, ele tenta apagar a luz dos Estados Unidos, ele tenta destruir, né, as nações que têm homens se posicionados ali na luz, servindo a Deus, fiéis a Deus. Esse é o propósito dele. Então, através do decreto do rei, ele tentou destruir tudo isso e apagar tudo isso. Mas eles perseveraram, oraram, buscaram o Senhor. E aí Deus deu a interpretação do sonho, né, para Daniel. Daniel revela o sonho, o rei fica embabacado, o rei fica quebrantado, assustado. E aí é tão lindo que cá no final do versículo, né, no verso 48, aqui já finalizando o capítulo 2, diz assim: então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu, né, muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia, né? Então, Daniel foi grandemente honrado pelo Senhor. Queridos, eu queria deixar aqui para vocês nessa manhã para finalizar esse vídeo. Depois vocês podem meditar nesse texto, ler ele, é algo muito lindo, né? Quando você vê homens de Deus, mulheres de Deus também se posicionando em ser fiel a Ele, em buscar Ele, a honra do Senhor é muito grande. Vem algo lindo de Deus sobre as nossas vidas como recompensa. Quando nós obedecemos, nos posicionamos em ser fiel ao Senhor, Deus nos honra grandemente. Não é fácil, né? Você debaixo de um decreto, nesses dias estamos debaixo de um decreto. Você tem ouvido tantas coisas, eu tenho ouvido tantas coisas a respeito da reforma migratória desse país, de decretos do presidente, de decretos, né, da parte do governo, da Casa Branca, dos chefes que estão à frente dessa operação. Né? Temos ouvido tanta coisa difícil nesses dias, mas eu quero dizer para você, nesses dias de decreto, nos momentos de decreto, né, de reis, de governos, de presidentes, é onde Deus quer ver eu e você se posicionar e continuarmos em fé, orando, convocando o povo em oração, buscando a face do Senhor e sendo fiel a Deus. E com certeza o Senhor olha para nós e vê em nós um coração com fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então é tempo mais do que nunca nos posicionarmos, buscarmos ao Senhor, sermos fiéis a Deus em oração, em quebrantamento, sabe, em obediência, porque com certeza o Senhor irá nos honrar grandemente em momentos, em meio a esses tempos difíceis. Então é um tempo que o Senhor está aguardando em nós esse posicionamento de fidelidade. Como Daniel, Sadraque, Misaque e Abednego não se curvaram ao decreto do rei, né? Ficaram assustados sim com a primeira notícia, mas eles não tentaram fugir da Babilônia, não tentaram correr para o outro lado, não, eles foram de encontro ao rei, eles foram de frente com o decreto, se posicionaram dizendo, em outras palavras, o meu Deus que eu sirvo é maior do que esse decreto, o Deus a quem eu sirvo, a quem eu obedeço, a quem eu tenho fé, Ele é maior do que qualquer decreto de rei, de presidente, de governador, de qualquer autoridade nesse mundo, nessa terra, porque Ele está acima da autoridade, Ele está além das autoridades, foi Ele que criou as autoridades. A Bíblia diz que Deus estabeleceu o céu, a terra, Ele criou tudo, Ele criou as autoridades, Ele instituiu reis, Ele institui presidentes, governos, Ele tira também. Tudo é Ele que faz, Ele é dono de tudo, Ele está acima de tudo isso. Então descansa o teu coração, confia no Senhor, seja fiel a Ele, obedeça a Ele, reúna o povo para orar, coloque a sua vida em oração nesse momento, nesses dias, de joelho quebrantado, humilhado na presença do Senhor, se curve diante do Deus do céu, nosso Criador, não de homens, não de presidentes, não de governadores, mas se curve diante ao Rei do céu, se incline a Ele, os teus ouvidos, e se curve diante da presença e do poder dEle, você vai ver o que Deus vai fazer, né, na sua vida, na sua história, na sua família. Será grande, será glorioso a resposta de Deus e a honra de Deus
para a sua vida. Receba essa palavra neste dia, do quinto dia desse propósito, nessa quinta-feira, pela manhã, seja fortalecido pelo alimento do céu nesse dia. E que o Senhor te ajude a perseverar e você entender e continuar nesses tempos difíceis, entendendo que Ele continua no controle e Ele continua sentado no trono. Nada saiu do controle da vontade dEle. Então persevere, que Deus quer ver em você, Deus quer ver em mim fidelidade, obediência e fé. Esses requisitos nós iremos avançar para um outro nível e sermos grandemente honrados, como Daniel foi, na presença do Senhor ali na Babilônia, em cativeiro. Ele virou governador sobre a Babilônia. E ele virou chefe sobre todos os sábios da Babilônia. Deus honrou ele grandemente diante da sua fidelidade, da sua obediência e da sua fé a ele. Então honre o Senhor, obedeça a Deus, que o Senhor vai fazer algo extraordinário e vai mudar a sua história. Deus te abençoe, te dê uma quinta-feira de vitória, te dê um restante de semana e um final de semana cheio da presença do Espírito Santo, e seguimos firmes aí nesse quinto dia do propósito, avançando, né, com Cristo, e o nosso coração alegre e grato a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pela nossa casa e a nossa família. Deus te abençoe grandemente, fique na paz, tenha um dia de vitória na presença do Senhor Jesus.